Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Vida Devocional aqui na IPP TV. É uma alegria muito grande poder estar chegando até você, trazendo uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Eu quero já encorajá-lo e encorajá-la a participar conosco aqui no programa, deixando a sua mensagem, o seu comentário, o seu pedido de oração. E logo mais nós estaremos orando pelos pedidos aqui colocados, ok? Eu sempre gosto de destacar que esse momento é o momento mais especial da nossa vida, a vida do cristão. É um momento devocional, é onde nós nos relacionamos com Deus, é quando nós o buscamos em oração, é quando nós paramos um tempo para ouvir Ele falar conosco por meio da sua palavra. E eu quero hoje trazer uma mensagem que está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Hoje nós leremos os versículos 9 e 10. Hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: a identidade do cristão e a sua missão. Vamos ler o texto? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar? Pai, nós queremos render graças ao Senhor, te bendizer, te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, para que nos alegremos nele, para que aproveitemos, para que vivamos para a tua glória. Pedimos que nesse momento tão especial do nosso dia, pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Ilumine a nossa mente e o nosso coração, para sermos, ó Deus, edificados. Assim oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui o apóstolo Pedro, no capítulo 2 dessa epístola, depois dele ter declarado que Jesus Cristo é o fundamento da igreja e que todo aquele que tem Jesus Cristo como fundamento da sua fé permanece seguro, porque Deus é quem o sustenta. Nesse contraste, aonde Jesus, que é a pedra que vive, a pedra viva, ele se torna tropeço para aqueles que o rejeitam. Ela se torna o sustento para aqueles que creem em Jesus. Depois de falar Jesus como fundamento da igreja, e que nós cristãos somos esse edifício, que somos construídos sobre esse fundamento, nós somos casa espiritual. O apóstolo Pedro agora nos traz alguns elementos. Ele nos traz 5 maneiras de descrever a nossa identidade como cristão. E a primeira delas está logo aí no versículo 9, quando ele diz assim: Vós, porém, sois raça eleita. O apóstolo Pedro nos chama de raça eleita. Nós somos uma raça eleita dentre todas as demais raças. Nós fomos escolhidos por Deus. Não fomos escolhidos porque somos negros ou pretos, brancos ou alvos, amarelos, vermelhos. Não. Deus, Ele nos escolheu dentre todas as nações. Ele nos escolheu para sermos uma nação eleita. Em Deuteronômio 7:6, nós vemos, por exemplo, Deus chamando e escolhendo a Israel. E diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses
o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Nós sabemos que Deus ele fez uma escolha peculiar para Israel, como uma nação que serviu para ser aquela que ia anunciar a promessa acerca do Messias. Mas nós vemos na nova aliança que a partir de Cristo Deus fez com o seu povo. Nós vemos agora as barreiras se estendendo além de Israel. Agora nós vemos gentios sendo alcançados por essa graça maravilhosa. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo disse: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então veja, que por mais que em um determinado tempo na história, essa aliança ela tenha se evidenciado com os gentios, mas já havia um plano glorioso de Deus para a vida dos eleitos. Deus ele nos escolheu como nação eleita, raça eleita. Há uma outra maneira aqui também de descrever essa identidade, né? É quando o apóstolo Pedro nos chama de sacerdócio real. Veja que assim como ser nação eleita, né, raça eleita, isso acaba se configurando no coletivo, né, falando da igreja, mas aqui nós podemos também falar da identidade de cada cristão. Nós somos sacerdócio real. Hoje, nós temos livre acesso a Deus, não precisamos mais ter um sacerdote, um sumo sacerdote, homem, pecador, fazendo essa mediação entre nós e Deus. Nós somos sacerdotes. Deus nos fez geração de sacerdotes. Nós agora temos livre acesso a Deus, temos livre acesso ao Santo dos Santos, para oferecer os nossos sacrifícios agradáveis a Deus. Não mais aqueles sacrifícios cruentos, aqueles rituais, né, do Antigo Testamento que foram bem detalhados na lei de Moisés. Mas agora nós oferecemos sacrifícios de louvor por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos feitos verdadeiros adoradores. Meus irmãos, é por isso que nós estamos aqui. Esse momento devocional é um momento onde nós, sem a intermediação de um sacerdote, podemos nos achegar a Deus. Porque o verdadeiro sacerdote, aquele que de uma vez por todas ofereceu o único e suficiente sacrifício, Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. É por meio de Jesus que hoje nós temos livre acesso ao Pai. É por meio de Jesus que nós hoje podemos viver em paz com Deus, reconciliados e vivermos um relacionamento íntimo com Deus. O sacerdócio real, além de nos trazer essa compreensão de que hoje nós temos livre acesso a Deus e somos verdadeiros adoradores, nos aponta para uma promessa gloriosa. Veja, em Isaías, capítulo 61, 6, o texto diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. E quando nós falamos da promessa de que um dia nós estaremos vivendo no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, um reino pleno, que nós desfrutamos desde já, mas
ainda desfrutaremos de forma plena. Há uma promessa em Apocalipse 5:10 que diz: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, a identidade do cristão se revela daquilo que Cristo conquistou para nós. Ele nos fez nação eleita, uma raça eleita, e também nos fez sacerdócio real. Mas há uma outra maneira de descrever a nossa identidade, que é quando o texto nos chama de nação santa. Nós somos um povo santo. Santos somos porque fomos separados do pecado e fomos consagrados a Deus. Nós fomos santificados porque agora nós pertencemos a Deus e devemos viver para a sua glória. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 1, se nós voltarmos um pouco o texto, no capítulo 1, os versículos 14 e 16, ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós somos chamados, irmãos, para a santidade, para a santificação, para vivermos uma vida longe daquilo que desagrada a Deus e uma vida consagrada a Ele, totalmente dedicada a Deus. Em tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus e expressar o caráter de Cristo. Nós somos também nação santa. E, finalmente, nós vemos uma outra maneira de descrever essa nossa identidade como cristão. E aqui é uma das características mais maravilhosas para nós cristãos, que é sermos possessão de Deus. O apóstolo Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós fomos comprados por um alto preço. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Êxodo 19:5, o texto diz: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Que Deus, falando ao povo de Israel no Antigo Testamento, mas nós encontramos também no Salmo 135:4, por exemplo, quando o Senhor diz: pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. O apóstolo Pedro utiliza-se desse mesmo recurso, dessa mesma ideia no Antigo Testamento, para falar daquilo que Deus ele fez por nós. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você já parou para pensar isso, meu irmão, minha irmã? Você pertence a Deus. O inimigo não pode te tocar. Você pertence a Deus. Ele cuida de você. Ele supre a sua vida. Ele é o teu provedor. Quando nós falamos que somos propriedades de Deus, propriedade exclusiva, possessão de Deus, lembremos-nos, por exemplo, daquilo que o Salmo fala acerca do pastor e as suas ovelhas. Pois sermos ovelhas de Deus, Ele cuida de nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E esse pastor amoroso, ele se importa tanto conosco,
Ele é o bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto de dar a vida pelas suas ovelhas. Se o Pai, se Deus, Ele não poupou a Jesus Cristo, que Ele deu a Jesus Cristo em nosso favor, para ter esse povo como propriedade. Imagine se Deus não fará tantas outras coisas para cuidar, sustentar e prover esse povo. Mas agora eu quero, meus irmãos, falar da missão do cristão. Nesse texto, veja, se você ler, além de sermos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, existe uma finalidade. E a finalidade é a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui nós encontramos a missão do cristão. Se nós vemos essa identidade, agora nós vemos a missão, e a missão ela é proclamar. Essa palavra aqui, proclamardes, é como se ela tivesse o significado de anunciar para fora. Nós precisamos proclamar. E proclamar o quê? Proclamar as virtudes, as excelências, as grandezas de Deus, as boas novas, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados com o propósito de vivermos para a glória de Deus e anunciarmos a todas as pessoas as grandezas, as excelências, as virtudes de Deus. O Evangelho não deve ser algo apenas guardado para nós. Nós precisamos vivê-lo, mas nós precisamos também proclamá-lo. E para quem nós precisamos proclamar o Evangelho? Nós precisamos proclamar o Evangelho para aqueles que estão em trevas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então há muitas pessoas nas trevas, assim como nós um dia que vivíamos em trevas e fomos alcançados pela luz do Evangelho de Cristo. Nós precisamos proclamar este Evangelho para que outras pessoas também sejam encontradas pela luz, sejam desarraigados do império das trevas e transportados para o reino da luz, para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E a motivação dessa proclamação, dessa missão que nós temos, é a misericórdia de Deus. Foi porque nós fomos um dia alcançados pela misericórdia de Deus, que agora nós também devemos anunciar essa graça, anunciar essa misericórdia, anunciar as virtudes, as excelências, as boas novas, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser indiferentes àqueles que se perdem. Nós precisamos pregar para aqueles que estão nas trevas. E veja que o texto termina justamente dizendo que nós fomos alcançados pela misericórdia. Nós que estávamos em trevas, agora estamos na luz. Nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus. O texto termina no versículo 10 dizendo: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Meus irmãos, a nossa identidade
está expressa, acima de tudo, na grandeza do nosso Deus. E nós, que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós que não éramos povo, mas que agora somos povo de Deus. Que não tínhamos alcançado misericórdia, mas que alcançamos a misericórdia. Nós precisamos proclamar o Evangelho para aqueles que estão em trevas. E Deus conta com você. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por aqueles que estão deixando as suas mensagens, os seus pedidos de oração. Nós vemos aqui a Giovana e Ruth, certo? Temos aqui também a Delva, a Ruth, a Esther falando da Argentina. Alguns irmãos aqui participando conosco. Nesse momento, eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, e que você saia daqui edificado, edificada, consciente da sua identidade em Cristo Jesus e também consciente da missão que Deus nos deu. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças e te louvar, te bendizer por essa mensagem, Senhor, que a tua palavra nos revela. Ó Deus, aonde mostra-nos quem nós somos em Cristo Jesus, a nossa identidade como cristãos. Deus, que privilégio para nós, que cada irmão e irmã que ouvir essa mensagem seja edificado, fortalecido na fé, consciente de quem ele é, de quem ela é, e que nada possa abalar a fé desse irmão e dessa irmã. Que eles entendam que eles foram eleitos pelo Senhor, ó Deus. Foram escolhidos por causa do seu amor incondicional. Eles foram feitos verdadeiros adoradores, sacerdócio real. Eles são santos porque foram escolhidos, separados, e agora devem viver uma vida consagrada ao Senhor. Eles são propriedade exclusiva do Senhor. Que maravilha pertencermos ao Deus santo, ao Deus fiel, ao Deus amoroso. Mas, ó Deus, não nos faça esquecer da nossa missão. Nós devemos, ó Deus, ser instrumentos nas mãos do Redentor, proclamando as grandezas, o Evangelho de Cristo para aqueles que estão em trevas, porque um dia nós somos alcançados pela sua misericórdia. Abençoa, Pai, fortalece na fé esse irmão e essa irmã, que o Senhor esteja entrando com providência, estendendo a sua mão poderosa. Ó Deus, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, intervindo na vida desse irmão e dessa irmã nesse momento, fazendo o milagre que eles precisam. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a saúde, restaurando. Ó Deus, que o Senhor esteja restaurando também famílias, casamentos, que o Senhor esteja abrindo portas, abençoando os meus irmãos, mas acima de tudo, Senhor, sustentando com a sua graça, sustentando, Senhor, com o seu amor. Essa é a oração que eu faço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe.